com o envelhecimento da população, a gente vai ter um número cada vez maior de idosos e várias doenças neurológicas, aumenta muito a incidência, ou várias dessas doenças têm como fator de risco a idade, né? Então, quanto maior a idade, maior a incidência de acidente vascular, maior a incidência de demências, de doenças neurológicas em geral. E aí a gente vai precisar, como sociedade, ter linhas de cuidados para esses pacientes idosos. Hoje, na fisioterapia neurológica, a gente preconiza sempre uma avaliação objetiva desse paciente. E aí existem várias escalas para avaliação desses pacientes neurológicos e várias escalas que medem a independência de vida diária desses pacientes, né? Uma das que é mais utilizada, por exemplo, é a medida de independência funcional. O que ela avalia? Ela vai avaliar se esse paciente consegue fazer diversas atividades do dia a dia dela, como se vestir, pentear, autocuidado, questão da comunicação, questão da interação social, questão da memória e tarefas motoras como caminhar, subir escada. Então, esse é um tipo de avaliação importante, essas escalas, todas elas são muito importantes para a gente poder ter uma ideia do que a gente precisa melhorar nesses pacientes e depois acompanhar e ver se a gente conseguiu melhorar esses aspectos. O objetivo da fisioterapia neurológica e o objetivo da fisioterapia com o idoso é sempre que possível fazer com que esses pacientes retornem ao maior nível de independência possível. A gente vai ter que se preparar para lidar com esses idosos, com esse número cada vez maior de pessoas idosas. E aí você vai ter que, eu acho que o que a gente precisa fazer, e aí não é só na questão pública, na questão privada, o que falta é a gente ter uma estratégia de prevenção. O que a gente trata hoje é depois que acontece a doença, que é muito mais difícil. E mesmo depois que acontece a doença, esses pacientes eles vão embora do hospital, vários estudos que têm mostrado isso, com sequelas importantes depois de um acidente vascular, por exemplo, e você não tem uma rede de cuidado domiciliar adequada para esse tipo de paciente ou especializada, etc. A gente precisa também, porque falar em idoso de uma maneira geral fica muito geral, um pouco difícil, são muitas questões. Dentro da reabilitação neurológica, a gente hoje se preocupa muito com paciente com acidente vascular cerebral, por causa da incidência que é muito grande e porque o acidente vascular cerebral, dentro das doenças neurológicas, seria hoje a primeira causa de incapacidade no mundo ocidental, segundo várias pesquisas. E aí, tradicionalmente, a reabilitação neurológica sempre deu cuidado aos fatores primários, como espasticidade, falta de força muscular, coordenação, e a gente sempre deixou um pouco de lado as questões secundárias, que seriam intolerância ao exercício e a baixa capacidade aeróbica. O que os estudos hoje têm mostrado é que esses pacientes, após um acidente vascular, eles têm uma capacidade aeróbica tão reduzida que isso por si só seria limitante para que eles conseguissem atingir um nível de realizar várias atividades de vida diária. Existem vários gráficos mostrando isso, vários estudos que comprovam que, por exemplo, para a pessoa poder fazer uma atividade de tomar banho, ela tem que atingir um determinado equivalente metabólico à medida que se usa para condicionamento físico. Então, diversos estudos têm demonstrado que muitas pessoas não fazem atividades de vida diária, como tomar banho, arrumar a casa, não porque tem um déficit motor primário, mas não consegue fazer porque não consegue ter uma capacidade aeróbica, ou seja, um condicionamento físico, que permita que esse paciente faça determinado tipo de atividade. O que a gente quer que o idoso consiga fazer, primeiro ele precisa ser capaz de desenvolver todas as atividades de vida diária necessárias para o bem-estar dele, quando possível, e voltar a ter uma participação social na sociedade, né? Ou seja, que ele possa frequentar atividades de lazer, que ele possa atividades em grupo, que ele possa sair de casa e ir ao cinema. Então, na verdade, o conceito de reabilitação seria isso, você desenvolver ou melhorar aspectos físicos dessa pessoa, físico, emocional e social, para que ela possa voltar a conviver na sociedade da melhor maneira possível. Não se restringir só ao paciente que consegue andar.
O paciente consegue levantar a perna, o paciente mexe o braço, ele se veste sozinho. Mas você tem que ter dentro dessa sociedade, aí a gente não está falando só de fisioterapia, envolve outros aspectos, para que esse idoso passe a ter um papel na sociedade, se sinta bem acolhido e possa desenvolver tarefas e contribuir socialmente com o ambiente todo, né?